A paz do Senhor, visto que nós já falamos aí sobre o papel do marido no casamento e também falamos do papel da mulher, né? Como é que deve agir o homem e a mulher dentro do casamento. Hoje nós vamos falar de como marido e mulher se completam. O início do casamento é um tempo de desajustes e ajustes. E não pode ser diferente, porque são duas pessoas com personalidades próprias, vindo de costumes, lares, famílias diferentes, receberam educações diferentes. Casam-se para formar um lar e é natural que no princípio haja choque e desmandos. É o que mais acontece no início de um casamento. Aquela período de adaptação muito difícil, onde os dois têm que controlar suas emoções, os seus sentimentos. Nessa época parece que cada um quer se firmar como o melhor. Há uma disputa, na realidade, no começo de um casamento, de quem vai ceder, né? De quem deve ceder. E existem muitos conflitos familiares advindo disso, arguindo suas ideias para prevalecer, e por alguns momentos ambos até se comportam como rivais. É um senso de competição dominante para ver quem é o melhor, o mais capaz e o mais forte. E é justamente quando se há uma forte competição que também há um rompimento na maioria dos casamentos novos. Pessoas casadas há 1 ano, 2 anos, 3 anos têm facilidade de se divorciarem, porque entram num contexto de competição, de quem deve ceder. E o homem sempre tem a posição de que ele é o maioral, e a mulher, às vezes, na atual sociedade, ela leva também, né, o lado feminista, dizendo que ela também não pode ceder, porque afinal de contas, ele deve ceder. E aí vira-se os conflitos pessoais dentro de um relacionamento, de um casamento novo. Então você que está se casando e é jovem, ou que já se casou, saiba que haverá conflitos matrimoniais muito fortes no início desse relacionamento. Então qual é a saída? Porém, quando duas pessoas maduras se unem em casamento, devem ter a capacidade de analisar cada situação. E em lugar da disputa deve haver um diálogo e um esforço mútuo em busca da solução. Você prestou atenção? A palavra se diz pessoas maduras. Não fala de maturidade, não fala de pessoas que não têm juízo, fala de pessoas amadurecidas, que criam dentro de um relacionamento um sentimento de que o diálogo e o esforço de ambos vai fazer com que esse casamento dê certo. Então, como resultado, não haverá perdedores, mas sim ganhadores. Os dois vão ganhar. Compreensão, colaboração, esforço mútuo deve ser o tempero que dará sabor à convivência a dois. Compreensão, colaboração, esforço mútuo. Tempero. Comida sem tempero, ela tende a afastar o cliente. Casamento sem tempero afasta o cônjuge um do outro. Para que haja de fato uma interação familiar, é preciso que o casal se proponha a não fazer imposições ou exigências exageradas e desnecessárias um ao outro, a fim de demonstrar superioridade. No início de casamento acontece muito isso. A mulher querendo impor as suas condições ao marido, o marido querendo impor as suas condições às mulheres. E aí existe aquele fato de corriqueiro, de que a mulher não gosta que o marido jogue bola com os amigos, que o marido não gosta que a mulher se relacione, vá para a casa da família. E existem vários atritos familiares de imposições que causam a separação. Ciúmes é uma das causas de maiores separações que existe, de divórcio, porque suportar alguém ciumento é algo terrível. O que, no entanto, deve predominar é o desejo mútuo de conquistar o melhor para a família, mesmo que para isso seja preciso uma boa dose de sacrifício. E aqui o sacrifício é alguém ceder, ou ambos ceder. Eu ainda prefiro a visão de que ambos possam ceder, cada um dentro da sua condição. Porque uma vez o homem cede, uma outra vez a mulher cede. Também não é certo que todas as vezes seja a mulher que ceda para que o marido fique satisfeito. Os homens têm que ter essa posição. Você, o varão, você tem que ter essa posição dentro de você, que às vezes é necessário você ceder, não custa nada. Cede uma vez,
seja maleável, seja compreensível. Olhe para ela com olhos de amor, olhe com sentimento verdadeiro. Creia que ali está a esposa que de alguma maneira você escolheu para viver a tua vida e que por permissão de Deus vocês estão juntos. E é necessário que haja essa firmeza. Dessa forma vocês estarão se completando e com o resultado será construído um relacionamento duradouro de confiança, amor incondicional, condizente com a vontade de Deus. E sabe aonde está escrito isso? Eclesiastes 4, do versículo 9 até o versículo 12. E eu vou fazer a leitura para você nesta manhã. Diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também os dois, se dois dormirem junto, eles se aguentarão, mas um só não se aguentará, né? Não se esquentará, não se aquecerá. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Esse versículo de número 12, ele é muito usado em casamento, para demonstrar que o casamento precisa de um homem, de uma mulher e de um Deus. Que seja o Senhor desse homem e desta mulher. Vê aqui que em todas as questões, nunca é bom que o homem viva só. Desde o princípio foi assim a vontade de Deus, que o homem não vivesse só. Por isso o Senhor lhe fez um adjuntor, uma ajudadora, uma esposa, uma companheira, uma amiga, alguém que andasse diante dele ou estivesse junto com ele. E aí a palavra nesta manhã, ela vem dizer da força de serem dois e não um. E confirmando, fechando no versículo de número 12, dizendo que além de vocês dois existe um Deus que está cuidando do teu casamento, do teu relacionamento. Então você principiante, você que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de casado, 5 anos, de repente até 10 anos, mas ainda está vivendo conflitos matrimoniais incríveis. E é interessante essa questão do novo casamento, ou de um casamento com o passar de poucos anos. É muito difícil o relacionamento. Esse relacionamento só vai se estabilizar mesmo quando você tiver 20, 25 anos de casado. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho 31 anos, já indo para 32, de um casamento. Mas houve muitos conflitos no início do nosso relacionamento que nos levaram a pensar muitas vezes numa separação. Mas o que não nos levou à separação, principalmente eu acreditando em Deus e crendo que o Senhor ele me daria força, e me deu. E esse Deus que me deu força pode te dar força também na manhã de hoje, para suportar as adversidades do teu casamento, pensando um pouquinho na onde é que você pode ceder, pensando de repente chegar na tua casa e conversar com a tua esposa, conversar com o teu esposo e ceder, se posicionar no que está errado. O diálogo ainda é fundamental. Não adianta vocês conversar com todo mundo, contar para o pai, para a mãe, para o papagaio, para o periquito, para o pastor, para a pastora, para o vizinho, para o amigo, para o inimigo, e não conversar um com o outro. Saber receber a questão no sentimento daquela pessoa em relação a quem você é e as atitudes que você faz. Entenda, é necessário essa conversa, esse ceder de ambas as partes. Já condiciona o seu cônjuge. Nós vamos conversar, mas nós dois vamos ceder em alguns pontos que nós temos na nossa vida. Pai, eu quero orar por este casal novo, Pai amado, num relacionamento, num casamento iniciado em poucos anos, Pai, com conflitos matrimoniais intensos. Que o Senhor possa dirigi-los, Pai, pela Tua palavra, pelo esforço, pelo diálogo, por aquilo que eles possam ceder, Pai. O Senhor faça grandes coisas, Pai, na vida dessas pessoas que estão comigo nesse estudo sobre casamento. Divulgue a nossa página, né, no YouTube. Procure deixar o seu like, compartilha, se inscreva, mande para um amigo, para alguém que você sabe que está com dificuldade. Nós temos um estudo sobre casamento, desde o primeiro vídeo do nosso canal. Procure lá e você vai encontrar várias coisas falando sobre casamento,
sobre as situações que se envolvem o casamento. E agora todas as semanas nós estaremos postando uma nova postagem para que vocês possam assim se alimentar e fazer com a pastora Sandra esse estudo. Deus abençoe, tenha um bom dia.